Bom dia, nessa segunda-feira, dia 13 de julho, nós vamos fazer a sequência da nossa leitura de 6 meses com a Bíblia. Hoje é de Êxodo, capítulos 11 a 15, tá bom? Êxodo, capítulos 11 a 15. Nós vimos ontem, começou as pragas que Deus mandou no Egito para que o povo fosse libertado da escravidão, e hoje vai terminar a última praga, tá bom? E aí vai acontecer a libertação do povo de Israel. Nós vamos acompanhar atentamente essa palavra. Nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo: vem Espírito Santo, batiza-nos com a Tua palavra, com a Tua santa palavra. Faça com que cada dia mais nós sejamos atentos à Tua palavra e essa palavra nos transforme conforme o Teu santo coração, Senhor Jesus. Dá-nos, Senhor Jesus, cada vez mais essa sede da Tua palavra, para que ela caia no mais profundo dos nossos corações e faça morada e transformação em nossas vidas. Capítulo 11. Anúncio da 10ª praga. O Senhor disse a Moisés: mandarei ainda outra praga sobre o faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixará partir daqui. Quando vos deixar partir, será definitivamente, será mesmo expulsando-vos daqui. Dirás ao povo que cada homem peça a seu vizinho, cada mulher a sua vizinha, objetos de prata e de ouro. O Senhor fez que o povo ganhasse favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito pelos servos do faraó e por todo o povo. Moisés disse: eis o que diz o Senhor, pela meia-noite passarei através do Egito, e morrerá todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se no seu trono, até o primogênito do escravo, que faz girar a mó, assim como todo o primogênito dos animais. Haverá em toda a terra do Egito um clamor, tal como nunca houve, nem haverá jamais. Quanto aos israelitas, porém, desde os homens até os animais, ninguém, nem mesmo um cão, moverá a sua língua. Sabereis assim como o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus servos virão procurar-me e se prostrarão diante de mim, dizendo: vai-te, tu e todo o povo que te acompanha, e depois disso partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do faraó. O Senhor disse a Moisés: o faraó não vos ouvirá, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu aos israelitas partirem de sua terra. A libertação, instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e Arão: este mês será para vós o princípio dos meses, vós o tereis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel, no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e o porão sobre as 2 ombreiras e sobre a moldura das portas das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, a queimareis no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis cingido os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos do Egito, tanto os dos homens como os dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção,
Vendo o sangue, passarei adiante e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando como uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Pães ázimos. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo ao primeiro dia, tirareis de vossas casas o fermento, pois todo que comer pão fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, será cortado de Israel. No primeiro dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração em geração, é uma instituição perpétua. No primeiro mês, desde a tarde do 14º dia do mês até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel, quer se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado em todas as vossas casas, comerei ázimos. Ordens de Moisés. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, e escolhei um cordeiro por família e imolhai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de hisopo e o separeis no sangue que estiver na bacia e aspergireis com esse sangue a moldura e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transportará o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a moldura e sobre as 2 ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiveres penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis esse rito. E quando vossos filhos vos disserem: que significa este rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, que ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo, inclinando-se, e prostrou-se. Em seguida, retiraram-se os israelitas para fazer o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão, e assim o fizeram. 10ª praga: extermínio dos primogênitos. Pela meia da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que devia sentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e de todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Ide, saí do meio do meu povo, vós e os israelitas, ide prestar um culto ao Senhor como os dissestes. Tomai vossas ovelhas e vossos bois como pedistes, ide e abençoai-me. Os egípcios instavam com o povo para que saísse quanto antes do país. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou a sua massa antes que fosse levedada. Cada um carregava em seus ombros a cesta embrulhada em seu manto. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucote, em número de 600.000 homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levavam ao Egito, pois esse não se tinha fermentado, porque tinham sido lançados fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente
no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas em honra do Senhor. Lei relativa à Páscoa. O Senhor disse a Moisés e Araão: eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela, mas nem o estrangeiro nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro habitando em tua casa quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo, e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e Araão, obedeceram-lhes. Naquele mesmo dia, o Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. Capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal, ele será meu. Moisés disse ao povo: conservareis a memória desse dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito, no mês das espigas. Pão sem fermento. Assim, pois quando o Senhor te haver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, observarás esse rito nesse mesmo mês. Durante 7 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa em honra do Senhor. Serão comidos pães sem fermento durante 7 dias. Não se verão em tua casa, em toda a extensão do território, nem pães fermentados, nem fermento. Explicarás então a teu filho: isso é em memória do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Será isso para ti como um sinal sobre tua mão, como uma marca entre os teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor, porque foi graças à sua poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Observarás a cada ano essa prescrição no tempo prescrito. Lei relativa aos primogênitos. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado essa terra, consagrarás ao Senhor todo o primogênito, mesmo os primogênitos de teus animais, os machos, serão do Senhor. Entretanto, resgatarás com o cordeiro todo o primogênito do jumento, do contrário, lhe quebrarás a nuca. Todo o primogênito dos homens entre teus filhos o resgatarás igualmente. E quando teu filho te perguntar um dia o que isso significa, lhe dirás: é que o Senhor nos tirou do Egito com sua mão poderosa da casa da servidão. E como o faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos homens até os dos animais. Eis porque sacrifício ao Senhor todos os primogênitos machos dos animais, e devo resgatar todo primogênito entre meus filhos. Isso será como um sinal sobre tua mão e como uma marca entre teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Primeiras etapas. Tendo Faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de entrar em combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis aqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Sucote, acamparam em Etã, na extremidade do deserto.
O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvens para guiá-los pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14. Passagem do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: disse aos israelitas que mude de direção e venha acampar diante de Piarote, em Magdol, e o mar defronte de Baal-Sefon. Acampareis defronte desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país, e o deserto fechou-lhes a passagem. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos? Disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço? O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e esse se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida, puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, alcançaram-nos perto de Piarote, defronte de Baal-Sefon. Aproximando-se Faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em voz alta. E disseram a Moisés: não havia, porventura, túmulos no Egito para que nos conduzistes a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir aos egípcios? É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornarei a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao filho de Israel que se ponha ao caminho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles, entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fez-o recuar com um vento impetuoso vindo do oriente que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram. Todos os carros do faraó, seus carros e seus cavaleiros, internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna de fogo das nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou o pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros, de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, a romper da manhã, voltou ao seu nível habitual.
os egípcios que fugiam fora do encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido no mar no encalço aos israelitas. Não ficou um sequer. Mas os israelitas tinham dado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios, por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. E por último, capítulo 15. Cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: Cantarei ao Senhor, porque ele manifestou sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é minha força e objeto do meu cântico. Foi ele que me salvou. Ele é meu Deus, eu o celebrarei. O Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é o herói dos combates, seu nome é Javé. Lançou no mar os carros do faraó e seu exército, a elite de seus combatentes afogou-se no mar vermelho. O abismo os cobriu, afundaram-se nas águas como pedra. A vossa mão direita, ó Senhor, manifestou sua força. Vossa direita aniquilou o inimigo. Por vossa soberana majestade, derrotai vossos adversários. Desencadeais vossa cólera e os consome como palha. Ao sopro de vosso furor, amontoaram-se as águas. Levantaram-se as ondas como muralha, solidificaram-se as vagas no coração do mar. Dizei ao inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo, satisfarei meu desejo de vingança, desembainharei a espada, minha mão os destruirá. Ao sopro de vosso hálito o mar os sepultou, submergiram como chumbo na vastidão das águas. Quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? Quem é semelhante a vós, glorioso por vossa santidade, temível por vossos feitos dignos de louvor, e que operais prodígios? Apenas estendentes a mão e a terra os tragou. Conduzistes com bondade esse povo que libertastes, e com vosso poder o guiastes à vossa morada santa. Ao ouvir isso, estremeceram os povos. Um pavor imenso apoderou-se dos filisteus. Os chefes de Edom ficaram aterrados. A angústia tomou conta dos valentes de Moabe. Tremeram de medo todos os habitantes de Canaã. Caíram sobre eles o terror e a angústia. O poder do vosso braço os petrificou, até que tivesse passado o vosso povo, Senhor, até que tivesse passado o povo que adquiriste para vós. Vós o conduzireis e plantareis na montanha que vos pertence, no lugar que preparaste para a vossa habitação, Senhor, no santuário, Senhor, que vossas mãos fundaram. O Senhor é rei para sempre, sem fim. Os cavalos do faraó, com efeito, entraram no mar com seus carros e seus cavaleiros, e o Senhor os envolveu nas águas, enquanto os israelitas passaram a pé enxuto o leito do mar. A profetisa Maria, irmã de Araão, tomou seu tamborim na mão, e todas as mulheres seguiram-na dançando com tamborins. Maria as acompanhava entoando: Cantai ao Senhor, porque fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. A liberdade no deserto, as águas de Mara. Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e os dirigiu para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Chegaram a Mara, onde não puderam beber de sua água, porque era amarga, de onde o nome de Mara que deram a este lugar. Então o povo murmurou contra Moisés: Que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhes o madeiro que ele jogou na água, e esta tornou-se doce. Foi neste lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali o provou. Disse-lhe: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens, e observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Alim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras,
e ali acamparam junto das águas. Essa é a leitura de hoje, tá bom? Amanhã nós vamos continuar essa jornada no deserto com o povo de Deus. Deus te abençoe e um bom dia.